Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Piso da assistência social pode gerar impacto de R$1 bilhão em municípios. Um possível reajuste do piso salarial nacional para assistentes sociais, profissionais que atuam no Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, pode custar aos municípios cerca de R$1 bilhão por ano. Esse valor foi estimado durante a audiência pública realizada no dia 19 de agosto. O piso salarial em discussão visa estabelecer um salário base para assistentes sociais, garantindo maior valorização desses profissionais. No entanto, caso seja aprovado, os municípios que já arcam com parte expressiva dos custos de assistência social terão de absorver essa nova despesa dentro de seus orçamentos, muitas vezes já apertados. O projeto prevê salário base da categoria em R$ 4.200, mas há uma emenda que propõe elevação para R$ 5.500. Segundo o analista técnico em assistência social da CNM, Bruno Trindade, a instituição do piso salarial pode acarretar na demissão de profissionais do Sistema Único de Assistência Social e na redução de serviços ofertados no CRAS e postos de atendimento para a população. Além disso, evidências apontam que a União tem deixado expressivas dívidas com os municípios em diversas frentes. Entre 2014 e 2022, foram quase 10,3 bilhões de reais relativos a programas do SUAS que não foram integralmente repassados, segundo o levantamento da CNM. Esse cenário dificulta ainda mais a margem de manobra das prefeituras para absorver novos custos. Em paralelo, pressões financeiras em setores como saúde também têm consumido fatias importantes dos orçamentos municipais, ampliando o desequilíbrio geral das contas públicas locais. O impacto mensal dessas despesas chega a ultrapassar R$1 bilhão apenas no tocante aos novos gastos com profissionais e custeios em saúde. Diante desse cenário, prefeitos e gestores públicos manifestam preocupação sobre o aumento dos gastos, especialmente em municípios com receitas mais restritas. A aprovação do piso pode significar cortes ou contenções em outras áreas de assistência indispensáveis, como programas de convivência, proteção à família, atendimento à primeira infância e à população vulnerável em geral. Por outro lado, especialistas defendem que a valorização dos profissionais de assistência social é fundamental para a qualidade dos serviços prestados. A definição de um piso pode contribuir para a profissionalização e estabilidade desses trabalhadores, melhorando a entrega dos serviços socioassistenciais. Governo esclarece regras sobre dedução de 1% em emendas PIX. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o MGI, esclareceu no comunicado 27 de 2025 informações relevantes em relação à dedução de 1% aplicada sobre o valor global das emendas PIX da União. A medida está prevista na Lei Complementar nº 210 de novembro de 2024 e regulamentada pela Portaria Conjunta MF/MGI número 15, publicada em julho deste ano. A regra estabelece que a cada transferência especial será feita a dedução automática de 1% do valor total. Desta forma, valores deduzidos com este novo regramento não impedem a aprovação dos planos de trabalho nem geram entraves técnicos para estados e municípios na utilização dos recursos. Segundo a Secretaria de Gestão e Inovação, a SEGES, órgão responsável pelo gerenciamento do Sistema de Gestão de Parcerias da União, o SIGPAR, essa dedução não deve ser entendida como corte de recursos. O valor segue sendo considerado parte da transferência feita pela União, inclusive para fins de cálculo e comprovação contábil. O diretor de Transferências e Parcerias da União, Hugo Marques, esclareceu que esse valor vai ser utilizado para a otimização do processo, para a ferramenta evoluir de forma a se tornar cada vez mais amigável e mais fácil para todos os atores, sem deixar de cumprir com a transparência e integridade dos dados. O artigo 4º determina que a Secretaria de Gestão e Inovação do MGI deverá divulgar, por meio da plataforma TransfereGov, a lista dos beneficiários, os objetos dos projetos, os valores a serem transferidos e a ordem de prioridade das transferências especiais. Essas informações serão extraídas do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, SIOP, ou de eventual sistema que venha substituí-lo.
O inciso 1º deste artigo estabelece que qualquer ajuste solicitado pelo autor da emenda após a geração da base de dados das transferências no CIOP resultará em impedimento de ordem técnica dessa indicação. Já o inciso 2º advoga que, nesses casos, o órgão setorial do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal deverá registrar o impedimento e, eventualmente, excluir o beneficiário diretamente no CIOP. Por fim, os incisos 3º e 4º tratam da dedução de valores destinado ao custeio dos serviços de operacionalização das transferências especiais pela União. O dispositivo prevê que essa dedução, fixada em 1% do valor global de cada transferência especial para o exercício de 2025, integra o montante da transferência da União e deve ser considerada para fins de cálculo e registros contábeis. O Ministério da Gestão reforça, contudo, que essa dedução não interfere na aprovação do plano de trabalho nem configura impedimento de ordem técnica, garantindo aos estados e municípios a plena utilização dos recursos para a execução dos projetos previstos. Na prática, isso significa que nenhum município ou estado será penalizado por conta dessa dedução, que visa apenas garantir os custos de manutenção do sistema. Manifesto da AMIG com 450 prefeitos cobra urgência nas pautas sobre mineração. Os participantes do 6º Encontro Nacional dos Municípios Mineradores aprovaram por aclamação uma carta-manifesto que cobra urgência em ações de curto prazo do governo federal e do Congresso Nacional sobre as pautas dos entes envolvidos em atividades de mineração. O documento foi elaborado durante o evento promovido pela Associação Brasileira dos Municípios Mineradores, a AMIG Brasil, que reuniu mais de 450 representantes entre prefeitos, secretários, procuradores e técnicos de cidades impactadas pela atividade mineral. A carta reflete o consenso entre os municípios presentes e elenca demandas consideradas prioritárias para o setor. O texto será apresentado em audiência pública na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, prevista para ocorrer entre o fim de setembro e o início de outubro. O presidente da AMIG Brasil, Marco Antônio Lage, destacou a urgência das reivindicações e a necessidade de mobilização política para garantir avanços no setor minerário. São as principais reivindicações da AMIG para esse governo, para esse Congresso de curto prazo. Porque a gente, por exemplo, não acredita que dá mais tempo, faltando 1 ano e meio para o governo federal trocar de mandato, de você, por exemplo, convocar um marco regulatório nacional da mineração. Então, nós pegamos os principais pontos: realinhamento da alíquota da CEFEM, prazo para concessão de lavra, participação da AMIG, de um representante da AMIG no comitê gestor da reforma tributária. Tem mais alguns itens. Então, nós vamos levar essa carta numa audiência que a Comissão de Minas e Energia da Câmara Federal vai fazer em final de setembro ou início de outubro, para a gente apresentar como as principais reivindicações dos municípios mineradores a curto prazo. A carta-manifesto apresenta 5 pontos principais que os municípios mineradores e afetados consideram essenciais para o curto prazo. Primeiro, realinhamento da alíquota da CEFEM, a compensação financeira pela exploração de recursos minerais. Os municípios reivindicam uma revisão urgente das alíquotas da CEFEM para mitigar os prejuízos trazidos às cidades mineradas, afetadas e ao país, principalmente pela Lei Candir e recentemente pela reforma tributária, na qual um estudo realizado pela Universidade Federal de Minas Gerais prevê uma perda em média de 20 bilhões de reais na receita total dessas cidades. Segundo, definição de prazos para a concessão de lavras. A AMIG Brasil defende e exige que seja estabelecido um prazo definido para a concessão de lavra. Ao término desse período, os empreendimentos e seus responsáveis deverão passar por uma auditoria rigorosa para verificar se cumpriram todas as exigências estabelecidas no momento da concessão. Essa análise abrangerá aspectos ambientais, sociais, fiscais e econômicos, garantindo que os empreendedores estejam em conformidade com as obrigações assumidas. Após a auditoria, será possível determinar se a concessão será renovada ou se será necessário aplicar uma indenização ao município como compensação pelo descumprimento das condições acordadas. Caso as exigências não sejam atendidas, o município terá o direito de realizar um novo leilão, permitindo que outro empreendedor qualificado, com capacidade de cumprir as condições estabelecidas, assuma o empreendimento minerário. Terceiro, reestruturação da ANM. Os municípios mineradores e afetados também cobram a estruturação da Agência Nacional de Mineração, a ANM,
que continua caminhando a passos lentos, deixando um grande gargalo na fiscalização, na regulação e no fomento da atividade minerária em todo o país, trazendo prejuízos e danos graves ambientais, sociais e fiscais. A AMIG Brasil alertou que uma auditoria recente do Tribunal de Contas da União revelou a dura realidade. Entre 2014 e 2021, aproximadamente 40% da arrecadação da CEFEM foi sonegada, o equivalente a 12,4 bilhões de reais. E como se isso não bastasse, a estrutura insuficiente da ANM coloca outros 20 bilhões de reais em risco de prescrição devido à incapacidade de fiscalização adequada. Quarto, autonomia municipal. A associação reforça a preservação da autonomia dos municípios minerados e afetados nos debates envolvendo o Código Minerário Brasileiro, destacando que devem assumir o protagonismo e construírem um modelo justo, equilibrado e transparente. E quinto, participação de representantes da AMIG no Comitê Gestor da Reforma Tributária. Os municípios mineradores e afetados exigem voz ativa na discussão da reforma tributária, especialmente em temas que impactam diretamente a arrecadação e a gestão municipal. O presidente da AMIG reforçou que a mineração é um dos pilares da economia brasileira e os municípios mineradores precisam estar representados no Comitê Gestor da Reforma Tributária, não podendo aceitar que decisões sejam tomadas sem sua participação. A AMIG Brasil também convocou os prefeitos e representantes municipais a mobilizarem seus deputados para apoiar as propostas apresentadas na carta. Em ano eleitoral, a entidade considera fundamental avaliar o comprometimento dos parlamentares com as demandas dos municípios mineradores. Porque o que existe, lamentavelmente, é muito comum, é que eles vão nos municípios, levam aquelas verbas impositivas, aquele troço que o deputado entrega dinheiro para isso, aquele entrega lá uma miserinha de uma quadra, de uma escola, um trem assim, e não apoia uma lei que pode trazer para o município milhões de reais pela compensação financeira. Então nós vamos saber de que lado que você está. Você é um deputado que tem compromisso com os problemas das cidades mineradoras ou não. Para a AMIG Brasil, o momento é oportuno para buscar soluções concretas e alinhar esforços entre municípios, governo e Congresso. Então a gente acha que o momento adequado é esse, e o presidente da Comissão de Minas e Energia também concorda que o momento é esse, vai abrir essa audiência pública lá na Câmara para que a gente pegue a carta aprovada aqui, leve a eles o seguinte: olha aqui, ó, foi referendado por todos os municípios mineradores, nós queremos apoio seus para soluções de curto prazo. A íntegra da Carta Manifesto será divulgada nos próximos dias pela associação. Como parcelar dívidas tributárias de estados e municípios junto à Receita Federal. A Receita Federal passou a oferecer aos órgãos públicos a possibilidade de parcelar débitos confessados em DCTF Web diretamente pelo Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, o ECAC. O novo serviço, chamado Parcelamento Simplificado de Órgãos Públicos, representa mais uma etapa na digitalização do atendimento. A adesão ao sistema será implantada de forma gradual. Neste primeiro momento, podem ser parceladas as competências vencidas até abril de 2025. A cada mês, uma nova competência será incluída. Em setembro, por exemplo, será possível parcelar débitos vencidos até maio, em outubro até junho e assim sucessivamente. Enquanto a liberação não ocorrer, o pedido deverá ser feito por processo digital e ficará sujeito à análise das equipes regionais. O parcelamento pode ser feito em até 60 prestações mensais, com valor mínimo de R$ 500 por parcela. A formalização acontece com o pagamento da primeira prestação, gerada em DARF no momento da solicitação. As demais serão automaticamente descontadas dos repasses do Fundo de Participação dos Estados, o FPE, e do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, o que, segundo a Receita, garante maior previsibilidade e eficiência na quitação das dívidas. A iniciativa se soma ao serviço lançado em julho, que passou a permitir o parcelamento online de débitos previdenciários declarados em GFIP. Juntas, as medidas ampliam a digitalização do atendimento aos entes públicos, oferecendo mais agilidade, transparência e incentivo à regularidade tributária. A Receita Federal oferece diferentes formas de parcelamento para débitos de estados, Distrito Federal e municípios. A seguir, listamos o passo a passo para solicitar e acompanhar o processo. Primeiro, verifique o tipo de débito. Contribuições previdenciárias declaradas em GFIP e CFIP até outubro de 2022, o parcelamento deve ser solicitado diretamente no site da Receita Federal.
Débitos confessados em DCTF Web, o pedido também é feito pelo site da Receita. Para competências mais recentes, pode ser necessário verificar se já existem negociações anteriores que autorizam a retenção automática de valores do Fundo de Participação dos Estados ou do Fundo de Participação dos Municípios. Nesses casos, o pedido deverá ser formalizado por processo digital. Segundo, escolha as condições de parcelamento. O parcelamento pode ser feito em até 60 prestações mensais, a parcela mínima é de R$ 500 e, caso a dívida já tenha sido parcelada anteriormente, é possível solicitar um reparcelamento, que pode incluir débitos novos. Nesse caso, a primeira parcela corresponde a 10% do total da dívida, e se já houver um reparcelamento anterior, a entrada sobe para 20%. Terceiro, formalize o pedido. A formalização ocorre com o pagamento da GPS ou DARF gerado no momento da solicitação. Se o pagamento for feito dentro do prazo, o parcelamento é automaticamente deferido após o processamento. Quarto, acompanhe os pagamentos. A partir da segunda parcela, os valores são retidos automaticamente do FPE ou do FPM. Esse mecanismo garante segurança e previsibilidade na quitação dos débitos. Quinto, atenção aos prazos. O parcelamento pode ser solicitado enquanto a dívida não tiver sido enviada para inscrição em dívida ativa da União. Após o envio, a negociação deve ser feita junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. No link disponível em portalconvênios.com, você confere mais informações sobre como parcelar dívidas tributárias de estados e municípios junto à Receita Federal. Como as fake news sobre o Pix ajudaram o PCC e atrapalharam a Polícia Federal. A deflagração das operações Carbono Oculto, Quasar e Tanque na quinta-feira, 28 de agosto, revelou como a onda de fake news sobre a taxação do Pix no início do ano acabou beneficiando diretamente o crime organizado e dificultando a fiscalização da Receita Federal e as investigações da Polícia Federal. Segundo o secretário especial da Receita, Robinson Barreirinhas, a desinformação foi a maior campanha de mentiras já sofrida pelo órgão e ajudou o crime organizado, em especial o primeiro comando da capital, o PCC. Em coletiva de imprensa para detalhar as descobertas, ele afirmou que essas fake news foram tão fortes que, apesar de todo o esforço da Receita Federal, ajudada pela mídia tradicional, não se conseguiu reverter as mentiras. A Receita teve que dar um passo atrás e revogar a instrução normativa, e as operações deflagradas mostram quem ganhou com essas mentiras, o crime organizado. As operações miram um gigantesco esquema de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. De acordo com a Receita, o PCC utilizou mais de 1.000 postos e distribuidoras para movimentar 52 bilhões de reais entre 2020 e 2024. Parte fundamental da engrenagem foi a atuação de fintechs usadas como bancos paralelos, além de fundos de investimento e empresas de fachada. Uma única fintech movimentou 46 bilhões de reais no período. Ao todo, há 350 alvos em 8 estados. A peça central da polêmica foi a Instrução Normativa RFB número 2219 de 2024, publicada em setembro do ano passado. A regra previa que fintechs e operadoras de cartão passassem a reportar dados financeiros à Receita por meio da plataforma e-financeira, a mesma que já monitorava bancos. O objetivo era fechar brechas usadas por esquemas de lavagem de dinheiro, mas em janeiro de 2025, as fake news sobre uma suposta taxa do Pix viralizaram nas redes sociais. Mesmo após o governo desmentir oficialmente tais rumores, a pressão digital levou à revogação da norma e à edição de uma medida provisória proibindo qualquer taxação sobre o Pix. Com isso, mais de 200 fintechs ficaram fora do alcance da Receita, reduzindo drasticamente a capacidade de monitoramento de transações suspeitas. Foi esse apagão regulatório que, segundo a PF e a Receita, dificultou a investigação dos esquemas ligados ao PCC. Um dos principais vetores da desinformação foi um vídeo publicado pelo deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, no qual ele acusava o governo de criar um imposto do Pix. A gravação viralizou e ultrapassou 200 milhões de visualizações, tornando-se a principal peça de pressão política para a revogação da regra. Na época, o parlamentar chegou a ironizar, abre aspas, se era fake news, por que revogou? Fecha aspas. Agora, com a revelação do esquema bilionário do PCC, membros do governo afirmam que a decisão de recuar não foi prova da existência da taxação, mas sim uma medida para conter os danos da mentira.
A consequência prática, dizem, foi o enfraquecimento da fiscalização sobre fintechs aproveitado pelas organizações criminosas. Na tarde de quinta-feira, o deputado Raimon, do PT do Rio de Janeiro, protocolou na Procuradoria-Geral da República um ofício ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pedindo a abertura de investigação contra o deputado federal Nicolas Ferreira. Após a operação, o Ministério da Fazenda anunciou que irá recriar as regras de monitoramento para instituições de pagamento, devolvendo à Receita o mesmo poder de rastreamento que já tinha sobre bancos. Segundo a subsecretária de Fiscalização, Andréia Costa Chaves, a ausência dessas informações impactou diretamente a visibilidade sobre os fluxos financeiros ilícitos, exigindo muito mais tempo de investigação. Até a publicação desta reportagem, o deputado Nicolas Ferreira mantinha sua posição de que não propagou fake news e que o erro foi do governo ao editar a norma. Orçamento 2026 prevê 40,8 bilhões de reais em emendas parlamentares. O projeto de lei enviado pelo governo ao Congresso Nacional na sexta-feira, 29 de agosto, com a proposta de orçamento para 2026, prevê 40 bilhões e 800 milhões de reais em emendas parlamentares. Esse valor representa um aumento em relação aos anos anteriores. Em 2024, a proposta inicial foi de 37,6 bilhões de reais e em 2025, 38,9 bilhões. Apesar das previsões do Executivo, o Congresso já demonstrou capacidade de ampliar significativamente esses números. No ano passado, por exemplo, a soma final chegou a 53 bilhões de reais após pressão dos parlamentares. As emendas parlamentares são dispositivos do orçamento que permitem a deputados e senadores indicar diretamente onde parte dos recursos federais será aplicada. Normalmente, esses valores são destinados a obras e projetos nos estados de origem dos congressistas, funcionando como um instrumento de fortalecimento de suas bases políticas. O governo, contudo, mantém o controle sobre o ritmo de liberação das emendas, o que transforma esses recursos em um elemento estratégico nas negociações entre executivo e legislativo. Esse aumento, no entanto, tem impacto direto nas contas públicas. Como o espaço fiscal é limitado, a destinação maior para emendas reduz a margem de recursos para políticas públicas essenciais, como bolsas do CNPq e CAPES, investimentos em infraestrutura, Pronatec, emissão de passaportes, farmácia popular, bolsas para atletas e fiscalização ambiental e trabalhista. Atualmente existem 3 modalidades principais de emendas parlamentares: individuais, em que cada um dos 594 parlamentares pode propor onde aplicar os recursos, o pagamento é obrigatório pelo governo; de bancada, que são feitas coletivamente por deputados e senadores de um mesmo estado, também são de execução obrigatória; e de comissão, que são definidas por comissões temáticas permanentes do Congresso. Neste caso, o governo não é obrigado a executá-las. Entre 2020 e 2022 também existiam as chamadas emendas de relator, conhecidas como orçamento secreto, posteriormente declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. As chamadas emendas PIX, um modelo de transferências especiais que busca dar mais agilidade à transferência dos recursos, se tornaram mais importantes após o fim do orçamento secreto. O STF, porém, determinou regras mais rígidas para o uso desse instrumento, como obrigatoriedade de transparência e rastreabilidade, prioridade para obras inacabadas e prestação de contas ao Tribunal de Contas da União. As emendas PIX são de execução impositiva, ou seja, o governo é obrigado a realizar os repasses. Mesmo com as regras, essas emendas vêm sendo alvo de questionamentos. Neste mês, o ministro do STF, Flávio Dino, determinou a abertura de inquéritos pela Polícia Federal para investigar 694 milhões de reais em emendas com indícios de irregularidades, em razão da falta de registros de transparência. Com a proposta de 40,8 bilhões de reais para emendas parlamentares em 2026, o governo sinaliza uma tentativa de manter equilíbrio entre a pressão do Congresso e a necessidade de preservar espaço fiscal para políticas públicas. Ainda assim, o tema deve gerar debates intensos ao longo da tramitação do orçamento, especialmente diante do histórico recente de expansão dos valores. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!